Fala galera, vou gravar um videozinho aqui sobre a aula de pirâmide e cilindros que foi proposto lá na teleaula. Vamos aqui então, ó, pirâmide, vamos começar com pirâmide. Pirâmide vai ser um polígono aqui num plano, por exemplo aqui ó, um retângulo e um ponto fora desse plano e você vai ligar aqui aos vértices daquele polígono que está ali no plano. Quando você fizer isso, você vai ter uma figura em 3D chamada pirâmide. Essa daqui é a pirâmide mais tradicional, é aquela com base quadrangular, mas não precisa ser quadrangular, pode ser qualquer base. Então vamos dizer que aqui nessa base é um quadrado, para facilitar a nossa vida. Vamos supor que aqui vale A, aqui vale A, e ela tem aqui uma altura dentro dela, que é aqui no centro dela. Então lá de cima até aqui na base dela, no centro da base. Observe que ela vai ter uma linha aqui do lado, ó, isso aqui não é altura, isso aqui é chamado de, na verdade, a altura do triângulo da face. Essa aqui é uma linha que está na face, não está dentro da pirâmide. Ok? Então, se a gente pegasse aqui, por exemplo, ó, e fechasse o triângulo que tem aqui ó, com a altura da face, e aqui ó, pegando metade aqui do... Opa, mexeu aqui. Se eu pegar aqui metade desse lado da base dela aqui, ó, forma um triângulo, ó. Tem um triângulo aqui, então aqui já dá para fazer uma continha. Ó. A continha vai ser o seguinte, ó, observe que essa medida aqui, deixa eu colocar esse triângulo aqui do lado, ó. Esse triângulo está assim, ele tem a altura dela, que está aqui, ele tem aqui ó, metade da base dela, e ele tem aqui a altura da lateral aqui, a altura da face da pirâmide. Isso aqui é um triângulo retângulo, se é um triângulo retângulo dá para aplicar Teorema de Pitágoras. Então aqui, vamos chamar de H, é a altura da pirâmide, aqui vai ser o lado dela dividido por 2, e aqui vai ser, vamos chamar por enquanto de letra G. Aqui eu consigo aplicar Teorema de Pitágoras e tirar a seguinte relação. Ó. O G ele é a hipotenusa desse triângulo, então fica assim, G ao quadrado é igual à altura dela ao quadrado mais a metade do lado ali, ó, da base ao quadrado. Teorema de Pitágoras aqui, ó, aplicado na pirâmide. Então, cabe aqui uma trigonometria básica onde o Teorema de Pitágoras entra. Vamos fazer agora um movimento que é muito cobrado no Enem, que é a planificação dessa pirâmide. Imagine que eu pegue aqui essa pirâmide e tire ela do 3D e leve para o 2D. Eu vou tipo derrubar as paredes dela aqui para os lados. Então nós vamos ter o que é chamado de planificação. A planificação é muito cobrado em questões aí de provas, inclusive no Enem. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter a base dela quadrada aqui, ó. Aí aquela parede triangular é como se ela viesse para cá, a outra parede para cá, a outra para cá. Você tem que imaginar isso no chão, no plano, e a outra para cá. É como se você tivesse um papelão e você fizesse esse corte aqui no papelão, e aí você dobra isso aqui, ó, puxa pelo vértice aqui, ó, puxa isso aqui, essas pontinhas para cima, aqui para o meio, na verdade, ó, que vai ficar aqui para cima, vira um 3D, né? E aí você tem aquela imagem da pirâmide aqui, ó. Aqui é a ideia em 3D, aqui é a ideia planificada. Observe que essa planificação eu posso calcular a área. Ó, essa área aqui da base seria a área de um quadrado. Como aqui é A e aqui é A, que é a medida da base, a área do quadrado, vou colocar aqui do lado, vai ficar assim, ó, a área do quadrado da base é igual, vou chamar de AB, né? A área da base, vamos colocar assim, ó, AB, a área da base é A vezes A ao quadrado, ó, a área do quadrado ali da base. E nós temos aqui a área lateral, AL. Essa área lateral, ela vai ser o quê? Ela vai ser, vou colocar mais para baixo para caber. Essa área lateral vai ser 4 vezes, porque são 4 triângulos, 4 vezes a área do triângulo. E quanto que é a área do triângulo? É a base do triângulo. Observe que a base desse triângulo aqui é A, essa basezinha é A, e a altura é aquele G que a gente calculou lá, é a altura da face, ó. A altura, deixa eu pegar, colocar na mesma cor, aqui estava preto. Então, essa linha aqui, na verdade, ela vai ser aquela preta lá, que é a altura, não é a altura da pirâmide, é a altura da face da pirâmide, que é aquele G que a gente calculou lá em cima, ó, G.
Tá aqui, ó. Então vai ficar assim, vai ser triângulo base vezes a altura G dividido por 2. E aí são 4 triângulos, vezes 4. Isso aqui me dá a área total dessa pirâmide, que é a área da base mais a área lateral. Então observe que o G é calculado por essa expressão aqui em cima. Agora vamos ao volume da pirâmide. O volume da pirâmide, assim como a ideia dos prismas, vai ser isso aqui, ó, é a área da base multiplicado pela altura. Só que na pirâmide e no cone você divide por 3. Então o volume da pirâmide vai ser área da base multiplicado pela altura. Pegando aquelas letrinhas que eu coloquei lá, ficaria assim, a base dela é um quadrado. Então é A vezes A. A área do quadrado é lado vezes lado. A vezes A. Vezes a altura da pirâmide, que eu coloquei lá como H, dividido por 3. Isso aqui é a área dela então, ó. Aquela pirâmide de base quadrada, poderia ser outra. Base triangular, base pentagonal, qualquer base. Tá aqui, ó. Então aqui é o cálculo do volume da pirâmide, beleza? Então, de pirâmide, geralmente cai isso aqui, é cobrado isso aqui nas provas no Enem, ó. Então, aqui é você estabelecer essa relação entre a altura, o lado e essa linha G, que é a altura da face. Nós temos aqui a planificação dela, é cobrado também. E nós temos o volume. O volume é calculado assim. Então, só como um exemplo aqui, vamos supor que tenhamos uma pirâmide de base quadrada aqui, onde ela tem 30 por 30 e ela tem uma altura aqui, vamos supor que a altura dela seja 20 de altura. Vamos colocar aqui assim, a altura dela é 20. Logo, o volume dela vai ser facilmente calculado assim, ó. O volume dessa pirâmide é igual à área da base, 30 vezes 30, que é um quadrado, vezes a altura, 20, dividido por 3. Tá aqui. Essa é a conta, então, do volume. Aí faz a continha e vê quanto que dá. Beleza, vai dar o quê? 600 vezes 10, 6.000, né? 6.000 aqui, então, é o volume dela. Beleza. Agora vamos para a segunda parte que está sendo cobrado lá, está sendo passado na teleaula, que é cilindro. O cilindro também cai no Enem, já caiu várias vezes. É uma figurinha bastante cobrada. Cilindro. Só que aí já entra em corpos redondos. O cilindro, ele vai ser a ideia de um prisma, só que a base dele é circular. Seria isso aqui, ó. Essa é a ideia. O cilindro, ele tem um círculo aqui na base, como se fosse lata de goiabada, lata de leite ninho. Então vai ter um raio aqui, ó. É um círculo e ele vai ter uma altura H. Qual é o volume do cilindro? Muito fácil. O volume dele, do cilindro, é a área da base dele. Observe que a base é um círculo. Então, é a área da base, pode ser a base de cima ou a base de baixo, tanto faz, que são iguais, né? Área da base, que é a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Você só precisa olhar quanto que é o raio aqui do cilindro. Vezes a altura dele, h. Então, assim que você calcula o volume do cilindro. πr quadrado vezes h. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma lata de leite ninho, onde o raio dela seja 10 centímetros, por exemplo, e a altura dela, vamos colocar que seja 20 centímetros, aqui assim, 20. Então, o volume dessa lata vai ser π, aí usa 3,14 quando necessário, raio ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes a altura, 20. Tá aqui, ó. Então, aqui está calculado o volume do cilindro. Beleza. Agora, outra coisa que é cobrado também é a questão da planificação. Então, imagine que eu vou cortar aquela lata de leite ninho, lata de vários produtos, né, que vem em formato de cilindro. Ó, eu corto aqui. Quando eu cortar, eu vou tirar isso aqui. Ó, vai ter uma tampa em cima, circular, vai ter uma tampa igual embaixo. E quando eu cortar essa lata aqui, assim, digamos que eu passe a tesoura aqui e corte, isso aqui vai formar para mim um retângulo. Ó. Eu vou ter um retângulo ali, ó, quando eu abrir aquele cilindro. Então, se pedir para calcular a área, basta você fazer aqui a área de um círculo, πr quadrado, a área de outro círculo com o mesmo raio, πr quadrado,
mais a área desse retângulo aqui. Esse retângulo, observe que a altura desse retângulo é a própria altura do cilindro, ó, H. E a base desse retângulo aqui vai ser igual à medida da abertura aqui, ó. Venho aqui com a tesoura, corto aqui, ó. Eu vou cortar aqui, é como se eu estivesse cortando o círculo e abrindo o círculo. Então, essa medida aqui da base do retângulo é o comprimento do círculo, 2πr. Então, a área disso aqui, desse retângulo, a área do retângulo é base, 2πr, vezes a altura, h. Moral da história, nós vamos ter que a área total do cilindro é a área da base dele, duas tampas circulares, então 2 vezes πr quadrado, mais a área daquele retângulo, que é o corpo dele, o meio dele, que vai ser 2πr, aliás, 2πr vezes h. Está aqui. Então, essa é a área do cilindro. E essa é a planificação do cilindro. Então, duas figurinhas que vão aparecer essa semana, cilindro e pirâmide. Beleza? Vou passar um exercíciozinho. Com isso aqui eu acho que vocês vão conseguir fazer. Qualquer dúvida é só falar. Até mais!